Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Corretor Sniper. Aqui nós vamos discutir estratégias para o corretor de imóveis que deseja vender imóvel todos os meses. Isso mesmo, vender imóvel todos os meses. Parece para alguns mercados que vender imóveis deveria ser uma coisa que você faz todos os meses, mas os corretores sabem que vender imóveis é um desafio todos os meses. E aqui a gente vai resolver esse desafio através do conhecimento. Conhecimento aquele que, transformado em estratégia, a gente consegue vencer essa barreira. E nós vamos tratar hoje, é importante, sobre como usar o CRM, aquele programa de relacionamento com o cliente, para aumentar em 5, 6 vezes os nossos resultados no mercado imobiliário. Exatamente, você está preparado para alavancar suas vendas usando esse sistema de organização e gestão que te permite criar um espaço para que você possa ampliar as suas conversões em venda? Meu nome é Ítalo Lira e eu estou aqui para tratar disso neste momento. Então segue comigo que você vai ter muita informação rica aqui, que poucos lugares vocês vão achar, porque isso não é um material que está no dia a dia de uma imobiliária. Não é um material que está no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, em geral, ele é o último a adotar as tecnologias. Se quem está há mais de 5, 10 anos no mercado, vai lembrar que todo mundo tinha um sistema de gestão de RH, gestão financeiro. O mercado imobiliário ainda usava as planilhas, usava aqueles famosas planilhas de Excel para poder gerar RPA, para gerar planilha de cálculo. Não era um processo digitalizado. Eles vieram por último adotando essas estratégias digitais. E foi a mesma coisa no mercado imobiliário, na área digital para vendas. O mercado digital, o marketing digital chegou, ampliou, abraçou, e o mercado imobiliário não teve essa expertise de se adaptar. Hoje em dia tem muito poucos profissionais no mercado digital que são efetivamente geradores de resultados de forma efetiva, venda. No final da ponta, que todo mundo quer vender. Não adianta gerar leads e não vender, não é verdade? Lead por lead não vale nada. O que vale mesmo é um lead qualificado que dá a oportunidade do profissional de venda, o corretor de imóveis, fazer o que ele sabe fazer, que é transformar sonho em realidade. Vender o sonho que mais na frente vai virar uma realidade. Conectar a dor ao prazer do cliente, que é aquela transformação que ele busca quando ele vem para o mercado imobiliário. E o CRM é esse modelo que vai novo de gestão, que vai te permitir fazer essa alavancagem. O Excel, muitas vezes, foi a ferramenta do corretor de imóveis. Aqueles mais antigos controlavam na agenda. Hoje ainda, em salões de venda de grandes imobiliárias, você ainda encontra corretores com a agendinha dele, fazendo a prospecção, fazendo aquela busca, fazendo aquele estudo frio daquelas informações não atualizadas no livrinho dele, no caderninho dele ali. Muitas vezes é um caderno, muitas vezes é uma agenda. Alguns já chegaram ao nível de ter o Excel. É aquele Excel nas nuvens que se usa lá no Google Drive ou afins, ou a própria Microsoft, que controla com aquelas coresinhas e vai lá fazendo gestão da maneira que permite a ferramenta. Muitos avançaram um pouco e tiveram alguns resultados, outros não. Eu também já fiz essa de controle. O que mais assim me incomoda um pouquinho é porque eu não tinha histórico. Eu não conseguia fazer um histórico efetivo de todas as minhas comunicações. Que era cada lead numa linha, então era meio confuso, né? E um outro detalhe também, o digital ele tem muito volume de cliente. O cliente está muito mais presente no digital, aumentou. Então, o corretor que atende digital, efetivamente, ele tem muito mais cliente para atender. E por ele ter muito mais cliente para vender, ele precisa de um processo organizado de gestão e controle e acompanhamento dos clientes. Porque se ele não tiver uma visão estratégica do que ele precisa fazer para levar esse cliente até a assinatura efetivamente da escritura e fazer o processo de pós-venda e depois do processo de pós-venda solicitar uma indicação, isso talvez no Excel seja um pouco mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas com volume começa a emperrar. Você não pode ganhar escala. E hoje no digital, o corretor que está trabalhando efetivamente no digital, que já entrou nesse processo, ele trabalha com escala.
ele vende muito mais do que um corretor que está no salão esperando o lead chegar na mão dele. Está esperando a imobiliária fazer o lead dele. Então o CRM é uma coisa que vai alavancar. Vai alavancar e hoje você percebe que o cliente, antigamente quem tinha era o corretor, uma carteira de cliente. Hoje o cliente tem uma carteira de corretores e ele vai escolher você pelo seu atendimento, pela sua capacidade de responder a ele naquele pedido que foi feito dentro do prazo estabelecido. E sua comunicação tem que ser efetivamente uma comunicação de condução de processos para que você possa oferecer para aquele cliente aquilo que ele realmente demanda. E para isso a gente usa um tal CRM. E o CRM não é o do médico, não. O CRM é aquele sistema de gestão que a gente usa para controlar todos os processos de comunicação que a gente tem do nosso cliente. E o que é um CRM? Então, o que é? É um software. Um software nas nuvens, muitas vezes nas nuvens. Você pode usar também de maneira nativa no computador, mas hoje em dia é basicamente nas nuvens. Você vai usar esse tipo, ele veio de outros mercados, mercados de B2B, de grandes empresas, processos de IBM, grandes negócios, usam CRM para gerir o atendimento. O mercado mudou. Hoje em dia você não é mais aquele mercado que você vendia imóvel. Hoje você vende experiência. Teu cliente está buscando um atendimento personalizado, ele está buscando alguém que se conecta e sabe falar exatamente no momento de compra que ele está, sabe conduzir o cliente. E você sabe muito bem que um cliente hoje é assim no mercado, né? A jornada de compra de um cliente muitas vezes demora até um ano. E como é que você vai fazer gestão de um ano de um cliente que compra? Ele pode comprar em uma semana, mas ele também pode comprar em um ano. E você vai desperdiçar? Você vai deixar esse cara para lá? Ah, eu vou olhar na minha agendinha e vou ligar. Perfeito, você consegue fazer isso em escala? E se você tiver 10, 15, 20 clientes simultaneamente sendo atendidos? Se você tiver 30, 40, 50, 100 clientes simultaneamente sendo atendidos? Você performa da mesma maneira controlando no papel? Então, o CRM ele tem diversas possibilidades de gestão. Ele tem o controle de processos, ou seja, você consegue agendar coisas dentro dele para ele te avisar em determinados tempos. Por exemplo, aniversário do teu cliente. Vendeu, marcou a data do teu cliente, vai ligar para ele no dia do aniversário desejando ele feliz aniversário. Porra, que pós-venda maravilhoso esse, hein? Ele tem uma esposa, você vai lá, liga para a esposa, dá um feliz aniversário, lembra de alguma situação específica que você colheu dentro do atendimento, agenda e liga e fala. Ficou alguma coisa pendente, ficou de agendar para daqui a 3 meses ligar, você agenda e fala. Se você fizer, isso tudo merece um ponto interessante. Nada disso funciona sem disciplina. O corretor de imóveis hoje, mais do que nunca, deve ser disciplinado. Ele deve se treinar para ser uma pessoa que é capaz de cumprir com aquilo que ele combinou com ele mesmo. Sempre foi assim, mas hoje mais ainda. Então, controle dos pontos de contato. O CRM faz isso também. Hoje em dia, a gente tem vários pontos de contato. Vou elencar uns. Telefone, WhatsApp. Você, às vezes, está falando com ele no e-mail. Às vezes, você está falando ele no chat do site. Você está falando, às vezes, através de uma comunicação no Messenger. Se você fez uma campanha no Messenger do Facebook, você pode fazer esse controle. Então, Messenger, você pode fazer o controle também através de um formulário do site. Você pode fazer também um contato através do direct do Instagram. Você pode fazer através de vários canais simultaneamente. E o CRM te permite fazer o controle centralizado desses clientes, desses contatos. Muitas vezes o cliente ele prioriza um desses canais de contato. E essa centralização permite que você efetivamente, de maneira controlada, respeite o canal de comunicação. Às vezes, você atende clientes de alto padrão, eles usam um e-mail de maneira muito mais presente na vida deles do que um de baixo padrão, que prefere o WhatsApp. Não que o WhatsApp seja descartado, mas o cliente que usa e-mail, em geral, é um cliente de alto padrão. E se você respeita esse canal, a tua possibilidade de não ser um daqueles corretores da base dele de corretores é muito grande, porque você pode gerar nele uma percepção de que você é o consultor, que é aquele que verdadeiramente vai dar atendimento para ele até a aquisição do imóvel dele.
porque você simplesmente respeitou um canal dele. Então o CRM centraliza tudo isso. Se você faz campanhas pagas no Google Ads, Facebook Ads, Instagram, tem várias formas de você fazer hoje campanha. Você tem um omnichannel, ou seja, vários canais dentro do mesmo cliente. Você tem um negócio e lá dentro você armazena tudo. Se você ligou para o teu cliente, você grava a ligação. Os CRMs que fazem isso, grava a ligação e você pode ouvir depois. Se você ouvir depois, você consegue melhorar o teu atendimento pela aprendizagem dos insights que você vai ter na sua própria comunicação com o seu cliente. Depois se você tem um volume grande, você consegue ouvir o que você falou e melhorar e também lembrar do que você tem que falar na próxima ligação. A coisa mais incômoda que tem é você falar uma coisa com o cliente, como você tem vários, está falando várias vezes com vários clientes, e aí você vai ligar de novo e você não lembra exatamente o que você falou. Então, isso que o CRM proporciona um controle. Você tem CRMs, eu uso um desses, que você consegue plugar o WhatsApp dentro do CRM e você comunica-se no mobile ou até mesmo no desktop com o teu WhatsApp. E o WhatsApp com histórico, com tudo lá dentro, ele está falando contigo, você está lá no computador, você está no mobile, você registra tudo isso no seu card, no negócio de oportunidade que você está levando o cliente na jornada. Isso centraliza tudo. Imagina você mandar um WhatsApp, mandar um SMS e fica tudo guardado lá. Ele responde e vai para o card do cliente. Olha a clareza absurda que você vai ter se você atende 5, 10, 20, 30 clientes por semana, 50 clientes, 100 clientes por semana. Você tem resultado, você investe. Se você investe, você capta mais clientes. Você tendo melhor gestão, você vende mais. Você vende mais, você tem mais cliente. Tendo mais clientes, você precisa de gestão. Gestão é hoje, se você anuncia, é obrigatório. Se você não está usando CRM, está deixando dinheiro na mesa. E como é que eu cheguei a essa conclusão? De que CRM é realmente isso tudo que eu estou falando. Eu estou no mercado há 16 anos. Eu comecei lá na época que o mercado ainda não tinha essa vivência de digital. Eu comecei no digital, eu sou um corretor que veio já direto para o digital. Eu faço marketing digital há 16 anos na profissão. Eu fui físico de formação, mas vim para o mercado imobiliário porque achei que era uma oportunidade. E eu tô desde aquela época até então aqui. E eu produzia muitos leads já naquela época, usando SEO ou Search Engine Optimization ou otimização de site para os mecanismos de busca. E eu tinha até, às vezes, em alguns dias, uns picos de 150 clientes todos os dias. E eu tinha muita perda. Muita perda de cliente que vazava, não, muita perda de corretor que estava no apoio, porque 150 eu não consigo mais atender sozinho. Então eu tinha parceiros, e esses parceiros deixavam de ligar, porque eles não tinham uma gestão. Imagina eu com 30 corretores, passando 150 leads, e o controle para saber se tudo foi efetivamente falado. Será que você, com 10 clientes todos os dias, você vai falar com todos? Como você controla se você vai falar ou não com esses clientes? Como é que você sabe se está tudo certinho andando no funil? Esse é o poder do CRM. E eu passava às vezes a gente tinha um chat, a gente falava pelo telefone, mandava SMS, e isso ficava distribuído em vários canais. O corretor tinha que controlar num caderninho, quando ele controlava, às vezes ele não ligava e não dava retorno, ele desistia, ele fazia uma ligação e não retornava mais, ficava tudo descentralizado. E o corretor muitas vezes não ligava para o lead porque ele esquecia, porque entrava ali, era muito, e ele ficava... Ele escolhia o que ele queria fazer. Então, eu costumava dizer que tinha muito dinheiro que estava efetivamente jogado na mesa, porque eu tinha lead demais e pouco resultado. Resultado não era tanto, isso era realmente desanimador. Eu não conseguia acompanhar os meus clientes. Eu não conseguia ter os feedbacks. Eu tinha até uma pessoa que ligava diariamente para os corretores para poder monitorar esses feedbacks, aonde eu armazenava numa planilha de Excel. E mesmo assim, ficava confuso de controlar. Eu não tinha as métricas exatas de quantas ligações foram feitas, quem falou com o cliente comprador, como está sendo conduzido, em que fase do atendimento está. Isso tudo ficava muito nebuloso e eu perdia muitos atendimentos. E o corretor que não estava com vontade de trabalhar, eu não percebia isso. Eu não tinha essa percepção. E eu não conseguia orientar o lead, o cliente que entrava, para o corretor que estava mais aquecido no processo de venda. E eu muitas vezes passava o lead para um corretor que estava desmotivado e sem vontade de trabalhar.
porque eu não tinha esse controle. Se a gente... E ele também não. Essa é a grande questão. A falta de controle, de clareza e de gestão traz a desmotivação. E isso é uma coisa que a gente tem que estar ligado hoje no mercado imobiliário. Gestão, nossa própria, gera motivação. E motivação com gestão traz clareza. Clareza te dá direção. Direção te dá resultado. O resultado é uma bola de neve, porque vai crescendo, 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 crescendo. E você sabe muito bem que corretor de imóvel não tem chefe. Ele precisa ser automotivável. E controle de gestão facilita isso. Então, existia muito uma questão também naquela época do cliente esquecer o que estava falando na primeira conversa do cliente, porque ele era muito lead, então ele não sabia exatamente o que ele falou, qual foi o pedido do cliente. Porque memória não é uma memória de cavalo, né? Que a gente fica, de elefante, digamos, que é aquela memória que fica persistida na cabeça depois de um longo tempo. Não, a gente esquece. Normal, é humano, faz parte do processo. Por isso que é bom e é necessário se ter registros de todos os atendimentos que a gente faz, para que a gente possa lembrar e falar no momento e no tom correto, porque faltou um tom, ligou errado, fez uma mensagem errada, fora do tom, e vocês sabem muito bem, controlar cliente em WhatsApp é realmente um terror. Ah, mas eu consigo. Você consegue controlar 100? 50? Uma semana, entrando todos os dias? Não consegue, não existe isso. Eu ouço muito corretores dizendo, mas eu consigo, e quando a gente vai ver na prática, ele não consegue. É porque é humanamente impossível. E a gente tem que ter, sim, um controle. E como é que eu descobri que CRM é realmente poderoso e faz tanta diferença no mercado imobiliário? Bem, porque eu tinha muitos clientes. Muitos clientes. E tinha poucas vendas. A minha conversão por corretor era muito pequena. O corretor, geralmente, não falava com todos os clientes que eu gerava através desses processos de geração de cliente. Então existia uma grande confusão mental e uma desorganização por parte do corretor que gerava nele, quando ele não tinha resultado, uma desmotivação muito grande. E uma grande falta de foco, sem saber o que priorizar. Imagina que era como um palheiro, onde você queria achar uma agulha e quando você achava, você confundia de novo essa agulha dentro do palheiro. Porque você não tinha processos, você não pode controlar as coisas sem controle. Não tem controle no caos. Existe a necessidade de se fazer um controle ajustado, um controle correto das coisas. Então se perdia muito cliente por não ter a motivação correta para poder fazer a comunicação no tom correto, no ajuste correto. Se o cliente pediu alguma coisa e você ficou de mandar, você manda. E depois você vai lá e verifica se ele recebeu. O ideal é fazer tudo isso num processo de comunicação contínuo. Mas às vezes você agenda coisas que precisam ser feitas. E como é que você controla isso? Isso é muito importante. Por isso que um CRM é tão válido. E qual foi a primeira vez que eu usei um CRM de verdade? Bem, isso é uma coisa bem particular, porque como eu vim da física e lá a gente... Física mesmo, de matemática, né? Quando eu vim para a corretagem de imóveis, eu já vim com aquele... Em 2006 foi isso. Eu vim já com aqueles palm tops. Eu trabalhei um pouco antes de entrar para lançamento. Eu trabalhei numa pequena imobiliária no Flamengo. Eu tinha um palm top que era novidade. Assim, ninguém... Não era um telefone. Tinha uma câmera e tinha um registro de cliente que você conseguia fazer lá os contatos. E eu ia fotografando todos os imóveis. E eu mostrava para meus clientes os imóveis dentro do Palmer. E eu criei uns códigos numéricos e nome do cliente, 2 quartos, tipologia, e eu colocava lá se era dependência ou sem dependência. Eu criava uns códigos e eu usava aquilo para me organizar. Mas dava para fazer, mas era bem complicado. Assim, era melhor do que não ter nada, mas já era nessa época que eu já estava buscando soluções para ter volume, porque muitas vezes você deixa de atender porque você esquece. Não é porque você não tem cliente, é porque você esquece. E se você alimentar a mente dessa maneira, esquecendo das coisas, pode até pode ser até uma autossabotagem. Nós, corretores, se a gente não policiar a nossa capacidade de se manter alerta, isso pode acabar com a nossa profissão e a gente pode acabar vendendo muito menos do que antes. Porque motivação, a capacidade de mover-se para a ação, é algo extremamente importante no nosso mercado.
E uma história interessante que o CRM me trouxe nesse processo de me organizar, que ao longo do tempo eu fui adotando o uso do CRM e eu comecei a achar CRMs, ele é muito novo, recente, para assim de forma online, né? E logo no início, quando começou com esse processo, eu pluguei o e-mail e pluguei o telefone no processo. Então eu registrava e gravava as minhas ligações via Viper na época e também controlava o meu e-mail lá dentro. E na época eu estava estudando muito marketing digital e tinha lá a questão de priorizar e respeitar o canal do cliente. Eu tive um contato com um cliente que só respondia por e-mail e só me comunicava por e-mail, não tinha nem o telefone dele porque ele chegou por e-mail e como a gente começou a comunicação, ele continuou por e-mail e eu não tinha o telefone dele. E ele queria uma cobertura, queria um imóvel de cobertura na freguesia. Na época eu tinha ofertado para ele, tinha montado um e-mail direitinho, bonitinho, com todas as informações para ele, do Haro. E o Haro é um produto lá na freguesia, um empreendimento muito bonito e que estava na época 1.700.000 reais a cobertura e ele não conseguia comprar. E como eu estava todo organizadinho e eu mantive o contato respeitando o canal de comunicação dele, que o CRM me permite organizar isso, e não me esquecer do processo que eu estou, porque não fica tudo descentralizado, uma coisa no e-mail, uma coisa no telefone, outra coisa no WhatsApp. Então eu nem tinha o WhatsApp dele. E no mercado imobiliário tem a cultura de se fazer reuniões, as reuniões dos incorporadores, e no momento da reunião do incorporador, o incorporador do Haro veio com um desconto que eles tiraram 500.000 reais daquela cobertura, um desconto assim gigante. E, pô, naquele momento, como eu estava com um foco muito grande por usar ferramentas de gestão, eu liguei para na verdade eu não liguei, eu mandei um e-mail para esse cliente e informei para ele que eu tinha uma oportunidade de um empreendimento que eu queria muito que ele fosse ver. E que era o imóvel dele na freguesia e que a gente podia ir lá ver se ele teria esse tempo. Ele respondeu que teria. E ali naquele momento ele me mandou o WhatsApp, eu não pedi, ele me mandou o WhatsApp dele e falou: "Vamos falar pelo WhatsApp". E aí eu liguei para ele pelo WhatsApp, pelo número que ele tinha no WhatsApp e agendei a visita lá no empreendimento. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, eu mostrei assim e falei: "Tá vendo aquela cobertura lá em cima? Aquela unidade dessa ponta aqui era de frente. Era a última unidade que ficava em cima do stand. Que era um containerzinho que na época já estava subindo o prédio. Ele falou: "Tô vendo". Eu falei: "Pois é, aquela unidade é sua". Aí ele falou: "Cara, mas eu não tenho 1.700.000 reais para pagar na unidade". Eu falei: "Cara, não tenho 1.700.000. E quanto é que você tem?". Aí ele disse: "Cara, eu tenho no máximo 1.500.000". E eu respondi para ele: "Se você tem 1.500.000 e se eu conseguir 1.500.000 na unidade, você compra?". Ele: "Eu compro". "E se eu falar para você que você consegue comprar a 1.300.000, você assina hoje?". Ele no mesmo momento falou assim: "Não assino hoje, mas assino amanhã". E assim foi feito. A gente assinou a escritura, ele comprou uma unidade e o fechamento foi feito dessa maneira. E eu nunca teria vendido para esse cliente se eu não tivesse respeitado o canal de comunicação com ele, que foi o e-mail. E nesse frenesi no mercado imobiliário, muitas vezes a gente ignora o cliente de e-mail porque a gente não tem gestão, a gente não tem controle. Pode ser que aconteça, que você faça isso em eventuais circunstâncias, mas você não faz sempre. E você não controla isso de maneira regular. E o CRM te proporciona isso. E o que eu ganhei nesse atendimento? O que eu ganhei nessa experiência de usar o CRM? Eu ganhei foco, porque quando falou lá na cobertura e o preço caiu, eu lembrei desse cliente porque estava fresco na minha cabeça, porque estava lá tudo certinho, organizado, me dava clareza. A minha organização era precisa. Eu respeitei o canal de comunicação porque era tudo gerido dentro do CRM. Eu não precisava ficar pulando isso. Eu preparei, gastei energia para montar um e-mail para ele. Sim, mas eu tinha um objeto de gestão que me dava os controles de tempo, quando mandar o e-mail, o que eu precisava fazer, e eu controlava esses processos. Por que investir dinheiro nesses processos de controle de gestão? Bem, dinheiro gera dinheiro, na verdade. Você pode, eu uso um CRM que custa algum dinheiro. Só que hoje em dia existem soluções gratuitas. Só que não é porque é gratuito que vai funcionar ou porque é pago que vai funcionar. Isso não é o verdadeiro negócio. O mais importante é o corretor ter persistência e usar o CRM de maneira que
vá contribuir para o crescimento profissional. Você usa o CRM como seu aliado. Você precisa organizar e ter disciplina de uso. Não adianta você adotar um CRM e controlar na agenda. Você tem que banir qualquer tipo de registro extra e usar o CRM de maneira efetiva. Você tem que ter a cultura. Por isso que é tão difícil as grandes imobiliárias fazerem a implantação de uso de um CRM. Tem que ter um gerente de conta, que é o cara que vai controlar esses processos em grandes empresas. E tem muito poucos profissionais capacitados e gabaritados para fazer essa função. Então, em geral, não se tem um gestor nas grandes imobiliárias, não tem adesão do uso dos profissionais e não se tem controle de pauta. Os gerentes, menos ainda. Então, existe a necessidade do corretor ter persistente. Ele tem que enxergar valor. Você tem que enxergar valor no uso de um sistema de gestão, de um CRM. Porque assim você vai vender mais para o mesmo cliente, inclusive. Você consegue controlar esse cliente ao longo dos anos. Você cria uma carteira verdadeiramente. Se esse cara voltar para o mercado imobiliário, ele vai lembrar de você porque você lembrou do aniversário dele ou do filho dele. Você fez uma gestão, você mandou um presente depois que ele comprou um imóvel com você. Você tem os processos todos claros. Você respeita o momento do seu cliente. Você não fica fazendo ligações inapropriadas porque você não agendou corretamente o horário de retorno. Você saiu desse controle capenga de planilhas e listinhas de papel. Você agora está acompanhando a oportunidade porque você sabe exatamente o momento que você tem que entrar nela. A oportunidade ela está sendo avisada para você através de start. O CRM te dá essa possibilidade de crescer através do teu atendimento com sistemas de controle. Qual o melhor momento para você migrar das planilhas e do caderninho para um sistema de gestão? A hora é agora. Não dá mais para esperar. A pandemia veio e mudou tudo. Agora a gente está no digital totalmente. Eu estou gravando aqui com você nesse momento, falando para você está ouvindo aí do outro lado. Eu não estou na sua frente. A gente está com o intermediário digital. Tudo mudou. Teu cliente mudou. Hoje em dia é ligação via Zoom. Você hoje está fazendo contato e comunicações que antes não eram possíveis. Hoje tem um DocSign. Você assina digitalmente. O mercado mudou completamente. Se você não se adaptar a esse mercado, você vai morrer na praia. Você quer morrer na praia? Você quer o mercado mais próspero ou você quer um mercado de escassez, onde o cliente pinga de vez em quando? E quando você vai fazer um atendimento, o cliente já escolheu um outro corretor. Não estou dizendo que isso vai mudar o teu atendimento, mas ajuda muito no teu processo de crescimento e desenvolvimento no mercado imobiliário. E você consegue hoje em dia porque os clientes estão muito exigentes e você precisa atender essa exigência. E com o CRM ele permite que você seja corretor que atenda os seus clientes de maneira efetiva e proativa. E através de soluções personalizadas. Você atende o seu cliente de maneira personalizada. É importante você se atentar para isso. O mercado mudou. E como fazer controle e quais benefícios você vai perceber quando você estiver utilizando efetivamente o CRM? Quais os benefícios eu vou perceber quando eu estiver efetivamente usando o CRM? Bem, o que eu percebo é o seguinte: eu gravo ligações. Por gravar ligações e transcrevê-las, eu tenho a capacidade de entender melhor o meu cliente e o meu atendimento e melhorar a minha linguagem. Por exemplo, eu ajudo os meus profissionais, os corretores que trabalham comigo, a melhorar a comunicação através dessa gravação de ligação. Então eu consigo falar, pô, cara, o tom de voz não tá legal, tenta falar de outra forma, tenta abordar de outra maneira, pô, fala de outras opções, sabe? Eu consigo coachear o meu corretor para que ele seja um corretor que venda mais. Porque se ele vende mais, ele dá dinheiro para mim e para ele também. Então é um jogo de ganha-ganha. Essas ligações gravadas são muito boas para treinamento e comunicação. Também é bom para testar scripts. Se você for optar por vários tipos de comunicação, você testa isso e quando você ouve essas ligações, você verifica se está funcionando ou não. Te ajuda no pensamento estratégico, para você pensar em como agir antes de agir. Antes de fazer aquela ligação estratégica, você pensar em possibilidades para efetivamente
atender aquele cliente de maneira personalizada. Você consegue atender mais clientes. Se você atende mais clientes de maneira personalizada, aumenta a sua conversão. Se você aumenta a sua conversão, você vende mais. Se você vende mais, você consegue ter mais pós-venda, você consegue receber mais e você consegue mais indicações. Se você consegue mais indicações é muito poderoso, porque esse cliente, ele não chegou de um funil, ele chegou de uma indicação de alguém que comprou de você. Alguém que comprou de você te indicou como autoridade no processo. E isso verdadeiramente muda completamente a tua comunicação, porque você já fez aquilo que ele está buscando para um amigo dele. Então, como é que eu me organizo nesse processo todo? Eu tenho um funil, que é uma pipeline de gestão, onde eu tenho várias fases de atendimento. O primeiro deles é o primeiro atendimento. O primeiro atendimento é aquele cliente que entra na minha régua de comunicação em que eu nunca falei com ele. É a primeira vez que eu vou falar. Então, eu só tiro ele desse primeiro atendimento desde que eu consiga efetivamente conversar e avançar com ele para o próximo estágio. E qual seria o próximo estágio? O de diagnosticado. Eu tiro ele do contato de primeiro atendimento, eu preciso falar com esse cara. Então, todos os meus. Eu não tenho um estágio de primeiro atendimento. Eu tenho uma régua de primeiro atendimento que tem um estágio de 8 dias. E naqueles 8 dias eu vou começar a fazer contatos. WhatsApp, telefone e ligação. E eu vou trazer esse cliente para o contato de diagnóstico. Uma vez que eu fale com ele, eu retiro dessa régua, porque eu tenho vários pontos de contato, são 16 pontos de contato, então eu não ligo só uma vez para o cliente. O corretor que trabalha comigo, ele não liga só uma vez, ele liga 16 vezes nessa jornada. Isso também mandando e-mail através de uma régua automática com e-mails persuasivos, onde eu chamo ele para voltar para o WhatsApp. Então ele vai fazendo essa régua, vai fazendo isso automaticamente e eu vou monitorando no telefone. O corretor vai monitorando no telefone tudo isso registrado. Uma vez que eu consigo converter ele, eu vou definitivamente para a régua onde eu vou levar ele até a escritura. Então ele entra no diagnosticado. Ali eu vou tentar diagnosticar o que ele realmente quer. Qual é a dor, o que ele está sofrendo, o que eu posso ajudar, qual é a situação dele naquele momento, por que ele quer fazer aquela compra. A partir daí, uma vez identificado e entendido que ele realmente é um cliente que tem uma possibilidade de compra, se ele não tiver, eu mudo ele de estágio, eu boto ele em outra circunstância, que é onde ele tem efetivamente uma régua de cadência um pouco menor, que é um pouco maior, um pouco mais longa, na verdade. Então, quando, por exemplo, o cliente não tem urgência, eu não vou atender ele na régua de clientes quentes. Eu vou atender ele numa régua com a cadência um pouco mais espaçada, porque ele não tem pressa, então as coisas vão ocorrer e automaticamente o sistema me avisa. Eu só preciso ir lá e fazer o contato no período que está estabelecido na régua. Se é um futuro lançamento que ainda não abriu, a gente trabalha muito aqui com lançamento, não abriu venda, eu tenho uma régua é um estágio de futuro lançamento, onde eu faço contatos de uma maneira mais espaçada. Então, uma vez que eu estou lá na minha régua de clientes quentes, eu diagnostiquei, eu vou agendar a visita. Então, vai para agendar a visita, é um estágio específico, onde eu vou estar trabalhando esse cara para poder gerar ele uma visita via Zoom, um agendamento com o incorporador, uma visita no local, uma videoconferência, enfim. Uma vez feito isso, ele vai para visitado. Quando ele vai para visitado, ele já tem um processo ali onde eu já levantei, já consegui falar, já especializei na planta, já estamos escolhendo sol da manhã, sol da tarde, já estamos entrando em algumas questões financeiras ou já entramos em questões financeiras e aí eu estou tentando levar esse cliente, eu estou conduzindo esse cliente para a escritura. Uma vez que a gente levou para a escritura, tem data marcada, a gente vai tentar fazer uma venda. Quando vende, ele vai para o estágio de vendido. Uma vez que ele entra no processo de vendido, eu já entro no processo de controlar o pós-venda, porque ele precisa estar com toda a documentação ok, porque uma vez que eu fiz a escritura e faltou alguma documentação, por exemplo, um extrato do imposto de renda, faltou o certidão de casamento, alguma coisa assim, fica uma pendência. E esse pós-venda eu vou organizar isso para que ele faça, ele de repente falta um boleto para ele pagar, a data de pagamento de boleto, tem que ir lá pegar uma assinatura de um contrato que não ficou. Então esses processos todos eu tenho que fazer no pós-venda. Uma vez que efetivamente ele compra e eu recebo, eu mando para ele um presente, eu mando algo significativo.
algo que durante o atendimento eu colhi que é importante e significativo para ele, eu mando. Eu mandei, já mandei, eu tive um cliente que ele gostava muito de cerveja. E eu mandei para ele um kit com várias cervejas importadas. E aí entra no próximo estágio, que é a indicação. Uma vez esse cliente identificando que ele gostava de cerveja, eu mandei cerveja para ele, nem falei nada, não liguei, não falei nada. Ele ligou para a empresa na época e me elogiando, falando que eu era um ótimo corretor, que realmente eu tinha feito diferença, e ele me indicou o irmão da mulher dele, ele indicou o funcionário dele, ele me indicou um familiar dele, e eu consegui vender para 2 pessoas que ele tinha me indicado. Isso só porque eu fiz um presente para ele e um atendimento. Eu levei ele na jornada de compra e ouvi o que ele estava falando e entreguei exatamente aquilo que ele estava me dizendo. Eu não distorci, eu não criei uma oportunidade para me obter vantagem, eu só fiz o que ele queria, usando o CRM como base de gestão de atendimento. Outro benefício que o CRM me dá é que eu sei exatamente quanto tempo, em média, com o uso, né, e as coisas vão ocorrendo nesse funil, eu vou levando, eu sei quanto tempo demora para mim vender para um cliente. Eu sei quanto tempo, em média, eu demoro para converter um cliente. E isso me dá uma clareza gigantesca, porque eu sei exatamente quanto tempo eu vou ficar com o cliente em atendimento. Eu sei quantas ligações eu fiz para o cliente que eu estou dando atendimento e comprou. Eu tenho um histórico de todas as minhas comunicações de WhatsApp, telefone em um único registro. Eu tenho todos os processos de cada estágio do processo de comunicação registrados e mapeados. Quantos e-mails eu mandei. Isso é muito, muito poderoso. Eu sei, no meu funil de primeiro de clientes quentes, nesse funil, eu tenho lá os registros de quando eu movimento ele, eu boto o valor da oportunidade. Então eu sei o valor do VGV que eu estou conduzindo para chegar à escritura. Eu sei quanto de VGV eu tenho nos visitados, na escritura. No vendido eu tenho todos as minhas vendas, o volume das minhas vendas. Isso me dá uma clareza gigante. E por que começar a usar o CRM? O que vai me trazer de novo o CRM? Bem, mais atendimentos simultâneos. Você vai ter a oportunidade de falar com mais gente ao mesmo tempo. Falando com mais gente ao mesmo tempo, você vai ter mais produtividade. Eu, com 4 corretores, fiz 65 milhões só no ano de 2021 e a gente está no mês 8. Com 4 corretores, aumenta a capacidade de conversão do corretor. Isso é monstruoso. Se você usa CRM de maneira efetiva, muda completamente a realidade e a produtividade do corretor que usa o CRM de maneira sistemática. E você pode controlar via celular. Você está no atendimento lá e aparece algum registro que você tem que fazer, você faz no celular, bem de maneira rápida, precisa, com todos os dados de controle que você precisa. Você consegue gravar ligações usando o celular. Ligando do seu celular, você grava a ligação. Aí você consegue obter registros. E isso você ganha muito com isso. Você consegue gravar o histórico de todas as comunicações e iniciar comunicações e manter comunicações via WhatsApp dentro do card do seu cliente. Isso aumenta profundamente o teu resultado. Você organiza a jornada do cliente e entende todo o processo de compra do teu cliente no processo de comunicação dele dentro de áreas específicas com contextos específicos de comunicação. Isso te dá um poder gigantesco. E até onde usar CRM é verdadeiramente bom? Eu acho que depende. Depende até onde você quer chegar. Se você quer continuar fazendo o que você vem fazendo e obter os resultados que... mas o meu resultado é ótimo. Ok, então parabéns. Mas se você não tem resultados ótimos e você quer mudar, talvez o CRM seja um dos caminhos que você precisa fazer de transformação na sua carreira para que você possa efetivamente ter resultados melhores. Depende de onde você quer chegar. Se está bom para você e você não está usando hoje, tá bom, continua assim. De repente, para você funciona. Agora você não está tendo resultado, não está vendendo todos os meses e precisa ter resultados maiores, o CRM é uma ótima forma de mudar isso. Essa é uma coisa que pode potencializar o teu negócio. E quais são os efeitos colaterais do uso do CRM? Você precisa ter disciplina. Se você não tem disciplina, vai virar um depósito de cliente completamente desorganizado. Você tem que fazer gestão diária.
tem que ter gestão diária, mas eu não gosto disso. Tudo bem, você pode continuar fazendo o que você quer. Você quer aumentar 5, 6 vezes o teu resultado? Vai precisar ter disciplina, vai ter que ter um comprometimento e vai ser muito maior no início, porque você vai ter que aprender uma coisa nova. E o cérebro, ele não gosta muito de aprender coisa nova no início. Ele rejeita. Então você vai ter que dar uma energia maior em cima do processo. Você vai ter que ser disciplinado e nem todo mundo consegue ser disciplinado. Então o seu esforço vai ter que ser maior, imprescindivelmente se tornar organizado. Você tem que buscar a organização. Você tem que gastar energia e vai depender. E você vai ter uma outra coisa, você vai ficar dependente dele. Porque ele vai centralizar toda a tua estratégia. Ele vai ser como se fosse um palco de ações militares que os militares ficam antes de ir para o campo de batalha. A mesma coisa o CRM é para um corretor, é um lugar de planejamento e execução, onde você vai passar boa parte do teu dia planejando aquilo que você vai fazer. E você vai efetivamente aumentar demais a sua produtividade. Você vai ser útil, você vai deixar de perder tempo. A pior coisa que o corretor pode ter na profissão é sentir que está perdendo tempo. Está ali enrolando, não está fazendo as coisas que deveria fazer. Clareza na mente, vai ter resultado, não tem como. Se você é disciplinado, em clareza e tem produtividade, você vende todos os meses. Vende todos os meses. É assim que é. Organizado, vende todos os meses. Simples assim. Logicamente que tem que ter lead, cliente. Eu vi já dizer que quem vende é corretor. Sim, quem vende é corretor. Mas já experimentou corretor bom sem lead? Tem que ter lead bom também. É uma dualidade, tem que estar os dois juntos. Bom corretor com lead bom. Os dois juntos é match, é venda. Não tem onda. Um sem o outro. Não tem lead sem corretor, mas também não tem corretor sem lead. Precisa ter essa mudança de comportamento. Como é que eu faço uso de CRM? Como é que eu uso para as minhas operações, para a minha gestão? Eu trabalho com times pequenos, times ágeis, extremamente profissionais, capacitados, que estão sempre nos stands. Eu trabalho muito com lançamento, muito com imóveis na planta, muito com estoque de incorporadores, e eu faço gestão num software chamado Bitrix 24. Todo o meu controle é ali dentro. Eu controlo tudo ali dentro. Toda a gestão, todo treinamento, tudo é focado nele. Eu tenho uma régua de primeiro atendimento, que é aquela régua que eu falei para vocês que tem 8 dias, onde o corretor... E, Ítalo, como é que você faz tua gestão? Dá um exemplo da tua forma que você controla isso. Então, como é que eu controlo? Eu uso um sistema que é russo, um CRM russo, chamado Bitrix 24. Tem várias possibilidades. Eu controlo times. E meu time, eu faço treinamento, gestão e coaching, acompanhamento deles. Então eu preciso de um sistema que eu consiga monitorar o WhatsApp deles, a ligação, o SMS, tudo que eles fazem dentro do sistema tem que estar lá dentro, para que eu possa ajudar eles a serem mais performáticos. Porque eles vendem mais, eu ganho mais e eles também. Então, um jogo de ganha-ganha, eu preciso de controles assim. Eu tenho uma régua de primeiro atendimento, onde tem 8 dias que o cliente de primeiro atendimento fica naquela régua de maneira automática, onde manda o WhatsApp automaticamente, e-mail automaticamente, até que efetivamente ele faça contato, se realize um diagnóstico e a gente tire e coloque ele no filtro efetivamente que a gente vai conduzir até a venda. É automatização do WhatsApp, como eu tinha dito. A gente automatiza. O cliente recebe o WhatsApp de maneira automática dentro de uma régua que vai fazer vamos dizer assim, a gente não perder cliente no primeiro contato, porque a maior parte dos corretores só fazem, 47% dos corretores só fazem a primeira ligação, depois abandonam. É o número. Então você recebe um cliente, você liga, ele não atende, você não retorna mais. 47% não atende mais, não liga mais. Então eu uso uma régua para potencializar essa comunicação, para que eu traga mais cliente efetivamente para o processo de comunicação e venda. Eu divido os perfis dos clientes por níveis de aquecimento. Quanto mais aquecido, mais rápida a comunicação. Quanto menos aquecido, menos a gente tem um filtro, a gente tem um funil de aquecimento. A gente tira ele de um funil de... Por exemplo, ele é quente, é diário o contato. É a zona de contato dele ali que a gente faz o processo de Kanban, onde tem todos os processos que eu falei mais acima. Então a gente tem toda uma cadência para o cliente quente. O cliente sem urgência tem uma outra cadência, também de maneira automática. Se o cliente não vai comprar o futuro lançamento e não abriu ainda,
você tem um processo de cadência também para aquele tipo de cliente. Então, essa cadência é toda automatizada que eu uso dentro do Bitrix, onde eu configurei para que ele atenda às minhas necessidades. E com esse resultado, eu tive uma equipe, durante até o mês 8 de 2021, eu tive uma equipe dentro da maior imobiliária em termos de tamanho e resultado aqui no Rio de Janeiro, onde eu uso o gerente comercial em um grupo de corretores, onde eu treino os corretores e o gerente comercial fica responsável por ir nos atendimentos. Ele não tem um contato, eu não deixo o gerente entrar dentro do sistema. Eu faço gestão dos corretores e dos atendimentos, e o gerente, ele é o cara que vai lá no atendimento ajudar no fechamento. E com isso, com 4 corretores somente, a gente vendeu 150 milhões de reais só nos últimos 20 meses. Com essa metodologia, usando CRMs, usando a atividade de controlar e treinar corretores utilizando CRM. E isso pode ser feito para um corretor autônomo como para equipes. Isso verdadeiramente muda a história completa. O meu resultado é lead. Eu produzo lead de qualidade, produzo, mas minha gestão é impecável. A minha gestão é muito boa. E isso me dá os resultados que dou. Eu comparo hoje que o corretor que não usa CRM seria assim semelhante a um deficiente visual andando numa via de alta velocidade de carros, sem a bengala. Ele não tem orientação, ele não sabe. A única coisa que ele tem a noção de que tem carros passando muito rápido, e ele está num processo muito perigoso ali, em que ele não tem como se orientar, porque a bengala não diz mais ou menos, ele não consegue mapear o espaço. Existe uma grande possibilidade dele se perder naquele processo ali. E assim é o corretor de imóveis hoje, que não tem um sistema de gestão capaz de fazer a gestão dos seus processos para que ele não fique perdido, para que ele não fique sem orientação. O CRM é a bengala que ele precisa carregar para ter performance, para que ele tenha resultado para vender imóvel todos os meses. Fico por aqui e até breve.